Boa noite a todos. Eu me chamo Isabela Pêssego, sou do Instituto Cultural Freud, pertenço à Casa de Cultura, que organiza a parte cultural. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Fernanda Medeiros. Mas antes eu queria seguir aqui uns agradecimentos, para eu não me perder. Eu queria primeiro agradecer ao pessoal da equipe da Casa de Cultura, né? Vera Perestrelo, Elizabeth Portela, Márcia Maron, Luciana Ferraz, Bettina Kligerman, que está inclusive hoje aqui administrando o Zoom. A gente até perdeu aqui os minutinhos, que é ainda tudo muito misterioso para a gente, essa parte tecnológica. Inclusive, a gente está fazendo esse trabalho na Casa de Cultura, dadas as circunstâncias que estamos vivendo, a gente está passando os nossos cursos presenciais para plataformas online. Esse é o caso da Fernanda, ela topou fazer essa transição, a gente tinha marcado com ela desde o ano passado, presencialmente na nossa sede na Lagoa, e agora vamos ouvi-la online, e que bom, né? Então, eu vou pedir, a gente estava aqui brigando um pouco com os instrumentos do Zoom, eu vou pedir para todo mundo silenciar as câmeras, nosso conforto, para não ter nenhum ruído atrapalhando a fala da Fernanda. E eu vou pedir para os comentários, as perguntas serem feitas através do chat, que ao final da fala da Fernanda eu transmito a ela, para que ela possa responder, né? Bom, então é com muita satisfação que eu apresento a Fernanda Medeiros. A Fernanda é doutora em letras e professora da UERJ e pesquisadora da obra de William Shakespeare. A ligação entre literatura e psicanálise está já nos primórdios da história da psicanálise. Freud era um apaixonado pela literatura e particularmente pela obra de Shakespeare, da qual ele muito serviu para construir esse pensamento, né? Então, eu passo agora a palavra para a Fernanda, agradecendo mais uma vez a presença dela e volto ao final. Beleza. Então, estamos aqui, obrigada pela presença de todos, obrigada Isabela pelo convite, em nome, né, você em nome do Instituto Cultural Freud, obrigada Bettina pela força tecnológica. E aí, eu já falei para a Bettina e para a Isabela, se der alguma coisa errada assim, no meio, se cair a conexão, se ficar picotado, a gente se comunica e faz, né? Nada pode ser mais grave do que 900 mortos por Covid mais um dia. Então, isso aqui, digamos, é a nossa bolha, que a gente está tentando fazer da melhor forma que possa, mas qualquer coisa que dê errado nunca será tão errado quanto que já está acontecendo lá fora. Então, tenham paciência, por favor. Mas, enfim, a gente vai se virar aqui para fazer o melhor que a gente puder para conversar um pouco sobre um recorte da obra do Shakespeare. Vocês estão me ouvindo direito? Era bom testar, né? Dá para ouvir qualquer coisa, desmuta o microfone, avisa, beleza. Então, conversar sobre um aspecto da obra do Shakespeare que fiquei motivada para trazer para vocês a partir do tema do ICF deste ano, segundo Isabela me falou, o eu e o outro, né? Eu e o outro, um tema vastíssimo, acho que é um tema onde cabe absolutamente tudo. E aí, quando eu primeiramente conversei com a Isabela, pensei, poxa, perfeito para o teatro shakespeariano, já que o teatro é justamente uma das instâncias em que eus e outros estão em interação. E aí dei esse nome para a conversa, o eu e o outro, e suas formas no teatro shakespeariano, e tentando fazer um recorte, assim, basicamente, na nossa conversa de hoje, sobre como um pouco Shakespeare pensou personagem, né? Esse eu e esse outro aí representando essa categoria de personagem na obra do Shakespeare. Então vocês vão ter paciência que eu vou pegar os meus slides agora, que é o momento importante, achar o comando para acessar o slide. Agora, Bettina, eu fiquei sem o acesso ao share screen.
Rapidinho, gente. Para a gente poder... Aí vai ficar um slide grandão na tela e a gente vai ficar com as carinhas assim menorzinhas ainda, mas eu acho que é legal a gente tendo esse suporte de algumas palavras-chave para acompanhar o raciocínio, né? Não estou conseguindo ainda, Betina. Só um segundo, gente. Foi. Tururum, PowerPoint. Tururum. Cá estamos. Share. Então, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô. Show! Essa ideia de pensar essas categorias de eu e outro no teatro shakespeariano, então, como eu falei para vocês, vai ser uma conversa sobre construção de personagem. Pensar um pouco como é que o Shakespeare concebeu construção de subjetividade e de relações entre esses sujeitos, tentando pensar que nas tragédias e nas comédias ele pensou esses personagens de forma muito diferente. E eu achei que era legal a gente explorar, então, esses sujeitos, né, esses eus e seus outros, na clave da tragédia e da comédia. A gente acredita que uma das principais riquezas da obra do Shakespeare é essa galeria humana gigantesca que ele criou nas 38, 40 peças. A contagem das peças do Shakespeare ela é variável, né? Numa base de 38 peças, mas tem 2 peças que foram acrescentadas recentemente ao cânone, que é o Sir Thomas More e o Eduardo III. Tem 2 peças perdidas, que às vezes são contabilizadas, mas em torno de 38, 40 peças foi a obra dramatúrgica dele. Ele fez sonetos também, 154 sonetos, aliás, recentemente republicados na tradução do Jorge Vanderlei, uma edição bilíngue que a LPM republicou recentemente, uma tradução maravilhosa, uma edição barata, recomendo. E o Shakespeare fez poemas narrativos também, longos poemas narrativos. Um poema chamado Vênus e Adonis e outro chamado Estupro de Lucrécia, que seguraram a barra dele quando os teatros foram fechados em 1593, numa das ocorrências da peste, não é? Que ele enfrentou por alguns momentos em sua carreira e com a qual ele conviveu a sua existência inteira. Então, desse conjunto de 38, 40 peças, com aproximadamente 980 personagens, que é uma galeria humana bastante vasta, a gente considera que uma das riquezas da obra do Shakespeare é a variedade que ele conseguiu atribuir a essas criaturas. Mesmo nas tragédias, evidentemente os heróis protagonistas trágicos têm seus elementos em comum, mas mesmo ali há variações interessantíssimas entre Hamlet, Otelo, Macbeth, Lear, Coriolano, etc. Então a gente vai tentar um pouco conversar sobre esses personagens, essa variedade e algumas marcas dessas subjetividades. Embora não seja o nosso assunto hoje, eu acho bem legal a gente levar em conta que dos 980 personagens aproximadamente, tem um número pequeno de personagens femininos, 15% da obra, o que é inversamente proporcional à importância desses personagens, porque qualitativamente as personagens femininas podem ser tão importantes quanto os personagens masculinos, embora sejam numericamente inferiores. Então, acho que isso é um número que, a primeira vez que eu vi esse número, ele me chamou muita atenção, sabe? Esse baixo número e a grande representatividade dessas mulheres. Mas, então, o Shakespeare viveu lá na virada do 16 para o 17 e ele é um homem do Renascimento, não é? O Renascimento inglês é um pouco tardio em relação ao continente,
lá na Itália o Renascimento é contabilizado desde o século XIV, né? Mas digamos, o Shakespeare ele está ali no fulcro dessa experiência da entrada na modernidade. O Renascimento como uma expressão, né, de uma mudança de mindset ali, de uma laicização do pensamento, de uma secularização do pensamento. O Shakespeare, sobretudo, claro que ele não era o único dramaturgo elisabetano, houve uma geração muito talentosa de dramaturgos ali no século XVI e começo do XVII. O Shakespeare fez parte dessa geração e eu acho que na Inglaterra não há dúvida de que é no teatro, é numa arte da palavra que aquela cultura responde a todas essas inovações trazidas pela modernidade e a esse espanto com o humano que o Renascimento representou. Então, ao passo que na Itália você tem uma produção visual fortíssima na estatuária, na pintura, como, digamos, sintomas desse envelhecimento com o humano, na cultura da Inglaterra, o que vai acontecer é que esse encantamento e essa curiosidade pelo humano vai se dar com o teatro, com a palavra, né, com uma arte verbal. Certo? Todo mundo ouvindo? Uhum. Então, o que eu queria combinar com vocês a respeito do teatro do Shakespeare, desde já, para quem não tem o hábito de ler, ou enfim, né? Eu vou tomar isso aqui como um dado, que é um teatro da palavra. O teatro do Shakespeare não é um teatro de espetáculo visual, embora no final da carreira dele, quando a companhia da qual ele é sócio, né, já eram os Homens do Rei, eles alugam um teatro fechado dentro de Londres, e aí muda um pouco a estética nas peças finais. Ele já trabalha com cenários, com maquinária que pode fazer deuses descerem do teto do teatro e tal, mas isso é mais o final da carreira do Shakespeare, né? Muito mais do que qualquer espetaculosidade visual, é um teatro que depende integralmente da palavra. Então, a gente está lidando com o teatro da palavra. Eu quero que vocês também pensem nesse teatro como um teatro do debate, já que a prática do debate e o exercício verbal em torno dos testes das competências verbais dos sujeitos foi uma questão fundamental no século XVI como um todo. Dentro desse contexto do Renascimento, dentro do contexto de uma culminância da cultura humanista, a arte do debate, a arte da perícia verbal, que vai ser hipervalorizada. Então, dentro da palavra do teatro shakespeariano, circula uma palavra que está em debate, sempre. E isso vai ter consequências muito interessantes. E é um teatro polifônico, no seguinte sentido: seria óbvio dizer que um teatro da palavra, um teatro de texto, é um teatro polifônico, porque afinal você tem vários personagens e esses personagens emitem suas ideias, você tem necessariamente uma polifonia ali, não é soando, porque você tem pelo menos, né, um número X de personagens em cena, ou, enfim, dentro de uma peça. Mas não é óbvio que o teatro seja polifônico, porque se essas vozes variadas dos personagens elas conseguem soar sem produzir uma síntese, sem produzir um acorde, não é? Mas elas conseguem soar na sua singularidade, na sua individualidade, aí eu posso pensar num teatro polifônico, que vai ter a ver com esse teatro do debate. E aí o Shakespeare precisa ser bom pra caramba de texto para manter esse debate e essa polifonia em curso, sem produzir uma síntese a partir disso. Então, eu, como espectadora do teatro elisabetano, desde lá do século XVI, eu vou sair do teatro com um problema, eu vou sair do teatro com uma questão para pensar, porque certamente o Shakespeare não vai me dar a resposta para as várias questões que ele apresentou.
Então, isso é uma das riquezas também dessa obra dramatúrgica do Shakespeare. E aí a gente vai pensar os sujeitos e as construções de subjetividade dentro desse contexto de um teatro da palavra, do debate e polifônico, né? Mais ou menos como a música do bar. Shakespeare faz uma coisa parecida com o que o bar faz. Então, nesse contexto de culminância de um movimento humanista que representa uma recuperação, um resgate de textos da antiguidade, ou seja, uma recuperação de uma cultura pagã, com destaque, por exemplo, para as filosofias helenísticas, algumas das quais a Igreja tinha escondido durante a Idade Média, como, por exemplo, o epicurismo, o ceticismo. Tem um refluxo de textos e um trabalho incessante de tradução do latim do latim antigo para o latim moderno, ou do grego antigo em menor escala. Os textos gregos entram mais tarde. Os ingleses vão ler, sobretudo, os latinos. Os ingleses do Renascimento vão ler, sobretudo, os romanos, os latinos. Então, o humanismo, ele, na verdade, durante aproximadamente 5 séculos, desde o século IX, um movimento de resgate, tradução, estabelecimento, divulgação, emulação, ensino, transmissão de textos, né? Textos da antiguidade e, como eu disse, que vão carrear, sobretudo, uma filosofia pagã, uma filosofia pensando questões do humano, como o estoicismo, como o epicurismo, como o ceticismo, e que vão ser fundamentais. A releitura dessas filosofias e o encontro desse pensamento, por exemplo, com o pensamento cristão, eles vão ter que se haver ali no século XIV, XV, XVI, isso é fundamental para a constituição do pensamento moderno. Então, dentro desse contexto do humanismo, da retórica, ou seja, da ciência da linguagem, que é alçada ao posto de disciplina mor de todos os currículos escolares. Então, por exemplo, na Inglaterra, o Erasmo de Roterdã, que é um grande pensador humanista, ele ficou um tempo na Inglaterra, na corte do Henrique VIII, e ajudou a desenhar os currículos escolares do século XVI em diante. E a retórica, ela é a disciplina central, ou seja, saber falar, dominar a arte do discurso, não só da persuasão, mas a arte do discurso como aquilo que torna o humano absolutamente humano, porque a visão humanista é essa, não é? Que aquilo que define o humano é a linguagem. Isso é um pensamento do Isócrates, que é um mestre sofista lá do século IV, e é um pensamento que a gente trivializou, que distingue o homem dos animais e a linguagem. Isso está formulado lá pelo Isócrates. E, então, uma disciplina da linguagem que adquire essa centralidade no movimento humanista, ela vai dar conta justamente de realizar na plenitude o humano. O humano está no verbo. Então, nesse contexto humanista, retórico, de ascensão das classes médias, as classes médias começam, a burguesia começa a entrar em cena como agente socioeconômico com cada vez mais força, e a burguesia ela já se instala sob o regime da mobilidade socioeconômica. Não é? O burguês é aquele que vai ter dinheiro para comprar eventualmente títulos, justamente como o nosso amigo William Shakespeare fez. Ele é um cidadão de classe média, o pai dele era um fabricante de luvas, ele vai para Londres trabalhar, né? O Shakespeare é um businessman, ele é um autor teatral que precisa vender ingresso, e um dos sonhos dele é comprar um brasão lá de família para o pai dele. Ou seja, ele é um típico representante desse movimento de ascensão da classe média que está tirando proveito justamente desse novo mindset e da educação que é disponibilizada, né, dentro da modernidade. Bom, e aí, um dos conceitos, uma das ideias que vai começar a circular na cultura, na sociedade, na formação das cabeças lá dos contemporâneos do Shakespeare, dessa primeira modernidade, é a ideia de que os indivíduos podem construir a si próprios. Alguma coisa que o Greenblatt e outros, mas o Greenblatt tem um livro chamado Renaissance Self-Fashioning, que é essa última palavrinha que está aqui, não é? Que é
A gente não tem um termo, uma tradução assentada para o português, mas o self-fashioning é justamente essa construção de si, é uma modelagem de si. Então, essa ideia de que os sujeitos são passíveis de se construírem a si próprios, ou porque eles vão ganhar dinheiro e não estão mais confinados à sua classe de nascimento, ou porque eles vão estudar, não é? Se tornar seres mais desenvolvidos intelectualmente e vão ocupar postos de trabalho. Uma mesma ideia que a gente tem hoje, né? Essa ideia de formação, de que os indivíduos podem ser formados. É uma espécie de protótipo do self-made man, que ainda não é um conceito do século XVI, é um conceito posterior, eu acho que é pós-revolução industrial, mas é a mesma ideia, que começa a ficar disponível ali para aquela cultura da primeira modernidade. O Shakespeare já está na modernidade, aquilo ali é early modernity, que a gente chamaria em português, também não tem uma tradução fixada, mas uma primeira modernidade. Essa ideia de que os sujeitos eles passam a poder se ver como estruturas textuais, né? Assim como para a linguagem, se a linguagem, os discursos são texturas maleáveis, passíveis de modelagem, assim como para os sujeitos. E o teatro shakespeariano vai, imagina, fazer disso, né? Dessa condição textual da existência, dessa condição, em outras palavras, performática da existência, vai fazer disso um grande banquete, né? Então, existe uma curiosidade por parte do teatro shakespeariano em testar essas diferentes modelagens dos sujeitos, testar a potência, até onde os sujeitos podem realmente construir a si próprios, até onde esse jogo entre livre-arbítrio e fortuna, ou entre vontade e destino, entre agência e predestinação, qual é a calibragem dessas forças na constituição dos sujeitos? Então, por exemplo, um autor como Maquiavel, que foi amplamente conhecido pelos ingleses, Maquiavel, autor do... Estou pensando aqui no Príncipe, né, que é a obra dele que eu conheço, não li as outras, mas o Príncipe abre com uma... O Príncipe é 1530, século XVI também, né? Nesse mesmo contexto do humanismo, do renascimento, do diálogo com a filosofia, com o saber da antiguidade. Maquiavel estava na mesma vibe do Shakespeare, do Montaigne, né? São esses grandes pensadores que vão fazer a filtragem de um saber clássico para um presente ali de crise da modernidade. Mas o Maquiavel, por exemplo, ele parte do princípio de que 50% das condições de vida do príncipe, do governante, estão na mão dele. Mas 50% estão a cargo da fortuna. A fortuna é o acaso, é o acidente. Então, que esse governante, para o qual o Maquiavel está escrevendo lá as instruções, né? Está deixando os seus ensinamentos, esse governante vai ter que saber se haver com os golpes da fortuna ou com as benesses que a fortuna lhe apresentar. Mas essa ideia, né, ou essa curiosidade acerca da calibragem entre vontade e fortuna, isso é um tema do século XVI também. Então, o Shakespeare, quando pensou os personagens dele, ele estava levando isso em conta. E aí ele vai pensar em bruxas, em fantasmas, em oráculos, vai pensar no Iago, vai pensar em vários outros, né, nas tragédias, que vão estar comerciando com esses indivíduos e fazendo um pouco o papel desse jogo entre a vontade e o destino, entre a vontade e a fortuna. Então, nesse caldo humanista, renascentista, moderno, burguês, já o se aburguesando, e com uma visão dos sujeitos como estruturas textuais, que esse teatro do Shakespeare vai estar dialogando. E aí eu propus, então, que a gente visse um pouco a diferença que se dá na tragédia e na comédia,
dessas concepções de eu e de outro, de subjetividade, de sujeitos, né? Acho muito interessante que a forma que o Shakespeare pensa os personagens na tragédia e na comédia sejam formas muito diferentes. E acho igualmente interessante que a nossa cultura, não agora, mas desde o romantismo, que foi o momento ali de maior canonização do Shakespeare, né? O Shakespeare ele foi consagrado e nomeado como um autor universal, como aquele que entendeu a alma humana, pelos românticos, tanto os alemães quanto ingleses, não é? E são textos belíssimos, os românticos absolutamente encantados com Shakespeare, foram eles que que voltaram a ler Shakespeare no original, porque depois da morte do Shakespeare, alguns anos depois, a Inglaterra vai virar uma república protestante com Oliver Cromwell, uma república puritana, então os teatros são fechados, e aí muda o gosto estético, entra o período neoclássico, e as peças do Shakespeare são adaptadas no século XVII. O século XVII não vai conhecer o Shakespeare original, porque o Shakespeare original era considerado bárbaro, selvagem, uma espécie de louco, sem respeito ao decoro teatral, porque ele misturava tragédia e comédia. E aí, durante um tempo, a obra do Shakespeare fica sendo veiculada nas adaptações. Foram várias. E aí são os românticos que vão dizer, não, temos que ler Shakespeare no original, porque ali, justamente, naquelas formas acidentadas, que está a natureza humana. Só que essa natureza humana, que os românticos vão inteligentemente vislumbrar na obra do Shakespeare, é trágica. Então, desde então, a nossa cultura ela valoriza o Shakespeare, sobretudo, pelas tragédias. Se a gente for tirar se a gente fizer uma enquete sobre quem é Shakespeare ou o que ele autorou, num senso comum, mesmo num senso comum educado, com acesso à cultura, o que é lembrado são, sobretudo, os personagens trágicos, né? O Hamlet, o Otelo, o Lear, o Macbeth, certamente Romeu e Julieta, que é a obra mais pop do Shakespeare, mas é uma tragédia. Curiosamente, as comédias que o Shakespeare escreveu em maior quantidade, elas sempre foram assim um pouquinho assim, as primas pobres da obra do Shakespeare, não é? E então diz muito da nossa cultura, eu acho, uma cultura burguesa, capitalista, individualista, esse valor da tragédia, essa ênfase que a gente deu para a tragédia, que é a tragédia aqui, ó, no meu slide. A tragédia é o palco dos grandes eus, não é? A tragédia ela se faz em torno de um protagonista tão colossal, ele é tão imenso. Imagina Hamlet, Macbeth, Lear, eles são tão imensos que eles capitulam toda a ação para si. Tudo numa tragédia gira em torno desse protagonista. E é esse tipo de Shakespeare que a gente aprendeu a valorizar sobretudo, não é? Acho que isso diz da gente. E eu acho que eu estou fazendo uma campanha com os meus alunos para a gente começar a ler mais as comédias, que, aliás, é uma coisa que minha professora queridíssima, Marlene Soares dos Santos, sempre valorizou muito as comédias. Fez um livrinho sobre as comédias, deu essa contribuição muito generosa. Então, acho que a Marlene é muito sacadora. A Marlene, ela é esperta. Ela não está aqui assistindo porque ela não está querendo muito plataforma de internet ainda. Mas ela sempre valorizou muito as comédias na longa carreira shakespeariana dela, não é? Então, essa distinção eu acho que é muito importante. A tragédia, porque são formas diferentes de construção de si. Tanto na tragédia quanto na comédia, a gente vai ver esse processo de self-fashioning em curso. A gente vai ver indivíduos
que se deslocam de um ponto A para um ponto B, só que em regimes absolutamente diferentes. Então, a tragédia, ela vai falar de interioridade. Eu voltei aqui para o slide. De interioridade, então a gente vai ter uma exploração da psicologia incrível. Acho que o Freud e o Lacan, não é? Certamente foram leitores mais das tragédias do que das comédias. A psicanálise, ela, acho que se Shakespeare tivesse escrito só comédia, talvez a psicanálise não tivesse se interessado tanto por ele, não sei, aí vocês podem dizer, mas a tragédia é o lugar da visceralidade, também é o lugar dos sujeitos divididos, dos conflitos internos que a gente ama ler a respeito, né? Quem não adora ler um solilóquio do Hamlet, ou quem não adora ler o Lear na Tempestade, é uma beleza assim sublime. É a beleza sublime, mas não é o único Shakespeare, não é? Porque enfim, esses indivíduos colossais, a gente já sabe quando a gente começa a ler a peça que eles vão morrer. E eles vão morrer levando um monte de gente junto deles, entendeu? Então, tem um preço muito alto a pagar, né? Por essa singularidade tão enorme. E a comédia, por sua vez, ela é o palco dos grupos, dos coletivos, das comunidades. Você não tem grandes protagonistas cômicos. A comédia trabalha com núcleos de personagens, não é? Como as novelas. Então, tem o núcleo do campo, o núcleo da cidade, o núcleo da floresta. E as pessoas são mais ou menos... todo mundo é meio parecido. E a gente nunca consegue lembrar direito dos nomes dos personagens cômicos, porque eles são, sabe, assim, Salério, Salarino, Solânio. Não tem muita diferença em muitos casos, né? Estou fazendo aqui um resumo um pouco grosseiro, talvez, mas em tese seria isso. O foco da comédia é no grupo, o foco da tragédia é no indivíduo. Então, a singularidade, ela não é da ordem cômica, a singularidade é da ordem trágica, só que ela tem um preço. Então, a comédia, por oposição à tragédia, ela vai estar muito mais exposta a uma ação exterior. Os personagens cômicos não têm tempo para conflitos internos, porque a sobrevivência ela é sempre muito mais demandante do que a possibilidade de autoexame ou autoinvestigação. Os personagens cômicos, em geral, eles estão muito à volta com a sobrevivência. Então, é muito comum nas comédias você ver várias situações envolvendo dinheiro, quanto é o dote daquela moça para casar e tal. Uma dimensão da vida mais prosaica, não é? Que a comédia, desde a comédia clássica, a diferença se mantém no teatro elizabetano. A tragédia vai sempre envolver personagens de poder. A comédia vai trabalhar com pessoas comuns. A comédia vai falar de vitalidade, mais do que de visceralidade, mais do que ser engraçada, a comédia vai celebrar uma vitalidade, um compromisso com a pulsão de vida. E aí várias negociações são necessárias para você poder viver em comunidade. E no lugar dos conflitos internos, esses sujeitos divididos, eles vão dar conta de se adaptar. A divisão vai trabalhar a favor deles, não é? Não à toa as tragédias recebem nomes dos seus protagonistas: Tito Andrônico, Romeu e Julieta, Júlio César, Hamlet, Otelo, Timão de Atenas, Rei Lear, Macbeth, Antônio, Cleópatra e Coriolano. No máximo você tem um casal, mas o próprio título já diz, né, coloca o protagonista em evidência. Eu não coloquei aqui as peças históricas, porque além das tragédias e das comédias, tem um grupo de peças que o Shakespeare escreveu que elas são chamadas de peças históricas, que são as peças sobre a história inglesa. Os Henriques, os Ricardos. Mas eu poderia colocar aqui na lista de tragédias o Ricardo II, o Ricardo III, que são peças históricas, mas que têm essa matriz trágica. Eu coloquei aqui as tragédias, digamos, puras, ou excluir as peças da história inglesa. Essas que estão em vermelho são as tragédias romanas, Tito Andrônico, Júlio César, Antônio e Cleópatra e Coriolano, que elas são um subgrupo importante da tragédia shakespeariana. E diz também desse interesse e admiração dos ingleses pela cultura latina, romana, né? Então, a tragédia vai ser só
repisando isso, esse lugar do indivíduo, e é sempre um indivíduo excepcional, excessivo, destacado do tecido social, e a sua posição de poder facilita isso, reis, príncipes, grandes generais, e eles são tão destacados do tecido social que eles terminam contaminando o tecido social e, eventualmente, destruindo esse tecido social, né? É o que o Hamlet vai fazer, coitado, com a Dinamarca. Ele extermina aquela dinastia, não é? Vai ter que vir um norueguês governar a Dinamarca depois que o Hamlet morre e mata todo mundo junto com ele. E, diferentemente da tragédia clássica grega, o Shakespeare confronta os seus heróis trágicos não com uma potência do destino, como as moiras, não é? Os personagens trágicos morrem de si próprios, morrem das suas escolhas, morrem da sua responsabilidade. É claro que o Shakespeare não é bobo e ele sabe que o indivíduo vai ter... O Shakespeare também dá um lugarzinho para a fortuna, porque a vida, afinal de contas, felizmente ou infelizmente, não está apenas nas nossas mãos. Então ele vai botar uma bruxinha, um fantasma, um Iago, né? Mas um Rei Lear, por exemplo, é integralmente responsável por sua tragédia. O Rei Lear, ao contrário dos outros, que tem companheiros fatais, o Lear se cerca de pessoas que o amam, como o Bobo e Kent, que prosseguem com o Lear, dando amor para ele naqueles acessos de loucura. Então, as variedades acerca dessa construção da responsabilidade dos protagonistas também é muito interessante. Cada um desses protagonistas vai ter uma certa maneira de lidar com essa sua individualidade, com a sua divisão. Ou seja, o Shakespeare conseguiu pensar em instâncias diferentes de conflitos subjetivos para os seus protagonistas trágicos, não é? Mas, em geral, num certo modelo, a gente vai ter um grande eu, voltei aqui para o meu slide, terceiro ponto, esse grande eu, esse protagonista, vai se associar a um outro fatal, bruxa, Iago, fantasma. A Julieta vai se associar ao Romeu, né? Esse outro pode ser uma paixão também, fatal, belíssima, mas fatal. E esse outro, no fundo, tende a ser uma representação do próprio sujeito, né? Que bruxa é essa que o Macbeth escuta, que faz uma saudação a ele como rei, e em quem ele acredita tão prontamente? Porque ele não questiona a bruxa como seu amigo Banquo fez, que estava do lado dele. Então, que bruxa é essa? O que o Shakespeare chamou de bruxa? Que topografia subjetiva é essa que ele pensou de alguma coisa que habita o sujeito e que o sujeito pode chamar de bruxa, de fantasma, não é? E que é contra ele. Olha, tudo, deixou todo o prato pronto para o Freud entrar e pensar o inconsciente, o desejo, a pulsão de morte. A tragédia é muito pulsional. Você abre a porta para, junto com essa explosão de eu, você abre a porta para a pulsão de morte entrar assim com, né, com muita facilidade. Agora, a gente também pode ver as tragédias como o teste de até onde esse sujeito tem a potência de fazer a si próprio, não é? A gente pode entender a tragédia assim, que ela é um teste do limite dessa construção de si. Então, o Macbeth, por exemplo, ele é um general, ele quer ser rei. Ele não tem nenhum claim à coroa. Ele é um general valorizadíssimo pelo seu rei, honradíssimo, glorioso, mas ele quer ser rei. E aí? Como é que essa vontade de ser rei, essa vontade de se construir como rei, como é que isso vai imprimir no mundo? O que Macbeth vai precisar fazer para se imprimir como um sujeito potente no mundo? Então, é um pouco testar esse limite. Ele vai ser rei, ele consegue ser rei, ele mata, ele vira um assassino em série, não é? E enlouquece. E aí é um exemplo, eu acho bem interessante, assim, de um herói que leva o seu desejo ao limite
e não dá conta, não fica tão dividido que, como diz um crítico, Ian Cott, o Macbeth valoroso mata o Macbeth assassino, não é? Mas como personagem uma beleza de personagem. Nas interações dele com a Lady, com as bruxas, é de uma poeticidade arrasadora, que nos encanta, né? Aí, eu vou usar como exemplo, já falei pra caramba do Macbeth, né? Nem tava, mas eu vou usar como exemplo aqui rapidinho para a gente ler uma coisinha do Shakespeare. Vou apelar para Romeu e Julieta, porque todo mundo conhece, não é? Essa é a Julieta. Eu adoro essa imagem da Julieta pensando. Essa moça aqui, ela está pensando, né? Me parece que mais do que devaneando, ela está pensando, que é uma coisa que a Julieta faz bem pra caramba. A Julieta é inteligentérrima, do alto dos seus 13 anos. O Shakespeare faz a Julieta com 13 anos. Ele faz questão de dizer pra gente que ela tem 13 anos, que não é comum. O Shakespeare não descreve personagem, ele não dá muita informação assim física. A gente não sabe a idade do Romeu, mas a gente sabe que ela tem 13 anos, vai fazer 14, mas não consegue fazer 14, não chega a fazer 14. E ela nasceu dia 31 de julho. Ela é Juliet de July, bem solar, veronil, leonina. E, por alguma razão, acho que o Shakespeare também era apaixonado pela Julieta, porque ele fala pra caramba dela. E o Romeu e a Julieta, eles são, então, digamos, o protótipo desses sujeitos. Eles são jovens, né? Obviamente, a gente vai dar um desconto, e eu estou usando uma peça aqui que a gente conhece e que adora. Não tem como não gostar de Romeu e Julieta. Mas é muito evidente nessa peça como justamente o trágico, o fato trágico, ele vai incidir sobre essa tentativa. Quer dizer, tem um fato trágico que é a briga das famílias e que antecede em muito Romeu e Julieta, né? Então tem, obviamente, um elemento aí da fortuna, do destino, do acaso. Eles vão se apaixonar justamente pelos filhos dos inimigos. Mas tem um movimento de Romeu e Julieta, nisso que a gente está chamando de self-fashioning, de construção de si, e é sobre esse movimento que vai incidir um fato trágico. E então, assim, acabou a festa, acabou o baile. Eles já se conheceram, já trocaram o primeiro beijo, já estão apaixonados, tá? Sempre lembrando que o Romeu gostava de outra moça chamada Rosalina. Ele só vai nesse baile para encontrar a Rosalina, porque ele vivia insone, sofrendo, se lamuriando. O Romeu é super petrarquiano e ele é bem mais bobo que a Julieta. A Julieta, de certa forma, salva o Romeu, né? Eu acho. Possibilita a maturidade do Romeu. Mas, enfim, ele vai para esse baile na Casa dos Capuletos para encontrar a Rosalina e, em lá chegando, ele vê uma moça dançando e tal, que é a Julieta, e ele olha para ela, se apaixona instantaneamente e ainda pergunta: já amei antes? Sabe? Totalmente personagem cômico nesse sentido, né? O Romeu, as histórias de amor, elas são sempre um pouco tragicômicas, elas têm uma origem na comédia. Mas então, eles se apaixonam, ela também gosta muito dele, eles já se beijaram, eles já não podem mais viver um sem o outro. Então, depois da festa, a Julieta fica na sacada ali, ó, como nessa foto, pensando em como ela vai resolver esse problema. Ela se apaixonou por um Montecchio e o Montecchio é inimigo da família dela. Ele, por sua vez, não consegue ir embora da festa. Ele sai com os amigos, mas pula o muro e volta para o Jardim dos Capuletos, vê uma luz, que é justamente o quarto da Julieta, e se posta ali abaixo da sacada dela, escutando. E ela está lá suspirando, e o Romeu, muito petrarquianamente, vai dizer: ela fala. Tradução do Geraldinho Carneiro, nosso querido Geraldo Carneiro, grande tradutor shakespeariano. Fala de novo, anjo esplendoroso, pois esplandeces tanto nessa noite suspenso acima da minha cabeça, como se fosse um mensageiro alado do céu, diante dos olhos encantados dos mortais que se inclinam para admirar-te quando cavalgas nuvens vagarosas e sobre o seio do ar vais navegando. O Romeu é todo céu, nuvem, anjo alado, né? Ele está todo ali na suspensão,
convencional da poesia amorosa. E a Julieta continua, ela não vê o Romeu, ele está escondido, e ela continua: Romeu, Romeu, por que és Romeu? Nega teu pai, recusa esse teu nome. Se não é só jurar-me o teu amor, eu já não serei mais uma Capuleto. Ou seja, a Julieta, por sua vez, isso é maravilhoso, ela tem um problema, e ela está pensando em como ela vai resolver esse problema. Ela não está na nuvem, na estrela, no anjo alado. Ela é de uma corporalidade e de uma relação tão absoluta com o presente, com a real, né? Ela tá fincada na real. E é isso, pensando como é que ela vai resolver, o Romeu continua escutando e ela já aventou aqui essa possibilidade. Eu não serei mais uma Capuleto. Né? Ela já falou, nega o pai, recusa o nome. O Romeu e a Julieta, os dois, né, eles vão encenar essa passagem, digamos, de uma mentalidade feudal, dos clãs, das famílias, para essa mentalidade moderna. Eles vão ser bem icônicos dessa passagem. Então, ela já consegue raciocinar aqui com um pensamento muito individualista, não é? Bom, se o seu nome é um problema, esquece esse nome, não é? E eu também não vou mais ser Capuleto. Elimina o problema assim. É bem esse desenho do movimento em direção ao que a gente vai entender como indivíduo moderno, que é esse indivíduo justamente que se crê autônomo, tem essa ilusão de liberdade, de autoria de si próprio e tal, né? Aí o Romeu está interessado, escuto mais, eu devo responder, e a Julieta continua. É só teu nome que é meu inimigo. Tu és tu mesmo. Não és Montecchio. O que é Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, ou qualquer outra parte que a alguém pertença. Enquanto o Romeu, de novo, está lá nas nuvens, no anjo alado, no céu, nas estrelas, ela está no pé, na mão, no braço, no corpo. Ela né? Encarna outro nome. O que há no nome? O que chamamos rosa com outro nome perde o seu perfume? Ó, Romeu, despe o teu nome. E em vez do nome que não faz parte do teu ser, toma posse completa de mim mesma. Então, ela tá tentando com a questão delicadíssima da filosofia da linguagem, né, que é justamente a origem da linguagem, é uma origem arbitrária, é uma origem essencialista. Se você muda o nome da flor, ela muda o perfume. Então, de certa forma, a Julieta está coberta de razão, porque a Montecchio não é pé, nem mão, nem braço, nem nada nenhuma parte de um homem. E, por outro lado, a gente sabe que ela está completamente errada, porque a linguagem, para os seres humanos, né, no convívio social, a linguagem, ela, de certa forma, se ela não chega a essencializar algumas características, a linguagem constrói, né? O nome Capuleto construiu alguma coisa, o nome Montecchio construiu alguma coisa. Os nomes de família constroem também os indivíduos. Mas a Julieta foi mexendo num ponto muito sensível justamente dessa constituição dos sujeitos, que são os nomes, a palavra, a língua, e ela faz uma aposta que dá para se reinventar. Por algum tempo eles conseguem, não é? Por 3 dias eles conseguem se reinventar, não é? Eles se casam, tem uma noite incrível de amor e se tornam o arquétipo do amor na nossa cultura. Então, de alguma forma dá certo, só que não. Então, isso é um daqueles debates que eu falei, uma daquelas polifonias talvez mais famosas do Shakespeare, não é? Essa proximidade do amor com a morte, do amor com o ódio, enfim. Mas aqui, então, ela já resolveu o problema, já sugeriu a solução, e ele aceitou prontamente. E ele diz, tomo posse de ti por tua palavra, basta que tu me chames amor, e então serei de novo batizado. De hoje em diante, não serei Romeu. Então, num piscar de olhos, ela já não é mais Capuleto, ele já não é mais Montecchio, eles vão ser alguma coisa nova, não é? Eles vão, digamos, exacerbar essa potência
potência de construção de si, que é, digamos, aliar uma questão da modernidade, não é? E a gente sabe o final da história, não é? Isso vem junto, isso nunca vai deixar de estar junto com uma certa aniquilação também. Aí eu vou pular para as comédias, tá? Para não repetir, então, aquilo que eu falei que era o esquecimento das comédias. Então, ao passo que nas tragédias a gente tem esses movimentos, né, de constituição dos sujeitos que podem levar à aniquilação desses próprios sujeitos, a despeito do sublime que esse exercício de si nos proporcione, nas comédias a gente está num outro patamar. O foco não é o indivíduo, são os grupos, como eu falei. A comédia evita os grandes protagonistas. Ela se concentra mais nas coreografias, como a minha amiga Gladys Brum gosta tanto de falar, e eu acho lindo, né? As danças dos sistemas, as coreografias das relações. Na comédia existe a ideia claríssima de que para aquela comunidade sobreviver, as pessoas não podem ser muito diferentes umas das outras, como eu já disse, as pessoas têm que se adaptar, têm que saber rir de si, e a incoerência, de certa forma, passa a ser um valor para a sobrevivência, não é? Uma capacidade de você construir a si próprio, mas num regime de desapego de uma verdade de si. A gente está falando de coisas bastante delicadas, né? De um desapego à verdade de si. Isso pode ter consequências terríveis, assim como o apego à própria verdade pode ter consequências terríveis. Então, eu também acho que é legal a gente ver essa obra do Shakespeare como uma obra que está curiosa para testar digamos, esses jogos psíquicos que se dão nas relações. E há perigos dos dois lados, né? A vida é perigosa sempre na comédia e na tragédia. Mas acho que tem um pouco mais de chance de sucesso na comédia, embora o Shakespeare faça comédias não necessariamente com finais felizes, entendeu? Então ele deixou em aberto também nas comédias, sabe? A vida é muito imponderável para a obra do Shakespeare, para o bem e para o mal. Não tem segurança, não tem garantia nenhuma. A razão não nos garante, a nossa racionalidade, muito pelo contrário, ela, como diz o Hamlet, né? A consciência nos torna covardes, é para isso que serve. A nossa adaptabilidade também, não necessariamente ela vai ter um sucesso absoluto, porque há limites para isso. Então, o Shakespeare era esperto, assim, sabia que as dosagens e as proporções da vontade e do outro, dos limites impostos pelo outro, essas proporções são muito delicadas e muito imponderáveis. Mas na comédia há, digamos que a incoerência, o desapego de si, o desapego de uma verdade sobre si. Olha que coisa terapêutica isso. Se todos nós tivéssemos um desapego de uma verdade de nós próprios, a análise ia ser mais rápida, não é? O sintoma ia embora mais rápido, entendeu? Então tem alguma coisa na comédia também que nos interessa olhar. Embora a gente perca a dimensão visceral ali dos sujeitos, não é? E aí os títulos das comédias são muito reveladores desse foco que sai do indivíduo e vai para o grupo. A gente não tem nomes próprios de pessoas, né? Então, por exemplo, Os Dois Cavaleiros de Verona, Megera Domada, Comédia dos Erros, Trabalhos de Amor Perdido, Os Sonhos de uma Noite de Verão, Mercador de Veneza, Alegres Comadres, Muito Barulho por Nada, Como Quiserem, né? São temas, são tópicos, são proposições, entendeu? Aí, quando esses vermelhinhos aqui são as peças que originalmente eram chamadas de comédias. Lá no 1623, quando saíram as obras completas do Shakespeare, ele já tinha morrido. Então, tem uma coletânea chamada Primeiro Fólio, que compilou, 2 atores da companhia do Shakespeare compilaram as peças. E aí comédia era tudo isso aqui. Aí, ao longo dos séculos, os críticos foram vendo algumas distinções. Essas vermelhinhas
elas são peças que hoje em dia são chamadas de peças problema, problem plays. Como elas tinham um final feliz, feliz entre aspas, elas não terminavam na morte dos protagonistas, elas estavam classificadas como comédia. Mas elas hoje em dia receberam essa outra designação. E essas peças aqui em azul também eram tratadas como comédias, mas no século XIX elas passaram a ser chamadas de romances, porque são peças mais relacionadas ao fantástico, ao maravilhoso, ao inverossímil. Então você tem muitas fadas, criaturas, deuses mitológicos. São peças mais loucas, sabe? Mas as comédias propriamente ditas, que hoje são basicamente as comédias românticas, essas primeiras aqui em preto, elas não têm nomes próprios, como vocês viram, não é? E aí, acho que já está quase acabando. Aí eu selecionei 2 exemplos de comédias que eu particularmente adoro, mas eu vou primeiro falar dessa aqui, do Muito Barulho por Nada. Esse cartaz é de um filme dirigido pelo Branagh, que é maravilhoso. Ele e a Emma Thompson fazem a Beatriz e o Benedito. Eu super recomendo. Então, no Muito Barulho por Nada, o Benedito e a Beatriz, eles formam um casal ali do núcleo central, mas vocês veem que tem um monte de personagem fora eles, entendeu? Se fosse Romeu e Julieta, estariam só os 2 aqui na capinha do filme, né? No cartaz. Mas o Benedito é aquele cara que, ao longo da peça toda, ele se diz contra o casamento. Ele jamais vai se casar, ele debocha dos apaixonados, ele acha ridículo os homens enamorados, porque são bobos, são tolos, e ele acha que qualquer homem casado é um corno em potencial e que ele não vai se submeter a isso. Esse tema do chifre, do adultério, é um tema que atravessa toda a comédia shakespeariana. Vai chegar a tragédia também. A gente sabe que no Otelo o Shakespeare vai olhar muito de perto para esse fenômeno do ciúme, não é? Mas a questão do ciúme, do chifre, do corno, isso é de lei nas comédias. Então, Benedito passa a peça inteira dizendo que jamais se casará, e é claro que ele se apaixona pela Beatriz, a Beatriz se apaixona por ele, eles são aquele casal que fazem uma disputa verbal o tempo todo, eles brigam e são muito inteligentes, os 2 se atacam. Claro que a gente sabe que eles vão terminar juntos, porque eles são parecidos. E aí, no final, quando ele se casa com a Beatriz, quando ele está para se casar, os amigos com quem ele conversava e para quem ele debochava do casamento e dos enamorados, os amigos ficam zoando dele, né? Pô, Benedito, mas como é que você, né? E ele tem que se explicar, ou ele tem que minimamente se justificar. Como é que ele, que atacou a vida toda o casamento, agora é um homem casado? E aí, já muito perto do final da peça, é a última cena da peça, e, portanto, eu acho que ganha um destaque essa fala que eu vou mostrar para vocês, e é uma frase que eu acho muito especial e muito reveladora de um certo espírito da comédia shakespeariana. É uma conversa do Dom Pedro, né? Tradução da Bárbara, que é uma outra grande tradutora do Shakespeare, traduziu a obra inteira dele, é uma tradutora a quem a gente certamente deve bastante. Então, o Benedito já casou, acabou de se casar, e o Dom Pedro, que é um príncipe espanhol, vai lá sacanear o Benedito. E como vai, Benedito, um homem casado? Aí o Benedito, não é bobo. Príncipe, eu lhe digo, nem um batalhão de piadistas pode abalar meu humor. Julga que me importo com sátiras ou epigramas? Não! Um homem que se pode abater com palavras não devia sequer se enfeitar. Se eu tivesse medo do julgamento, eu nem colocaria uma roupinha assim mais elegante para não ser objeto de crítica. Em resumo, já que resolvi casar-me, decidi que nada no mundo pode ser dito contra o casamento.
E, portanto, não adianta atirarem contra mim o que eu dizia de contra. Pois o homem é coisa tola. Essa é a minha conclusão. Em inglês ele vai dizer, for man is a giddy thing. And this is my conclusion. E giddy é uma palavra, o Shakespeare usa bastante essa palavra. É um adjetivo que modernamente ele significa tonto, quando você está tonto. Mas ele tem toda essa conotação de volúvel, leviano, irrefletido, doidivanas. Então não há problema para o Benedito, quer dizer, a própria masculinidade dele não se afeta com essa zoação dos amigos, porque ele tem um recurso existencial e verbal para se proteger. O homem é uma coisa tola, o homem muda, gente, sabe? Imagina, tudo que eu disse agora, eu penso diferente. Então, isso é um expediente cômico que vai produzir, às vezes, coisas muito esdrúxulas, porque a gente fica pensando, nossa, mas cadê a coerência do personagem? Cadê a verossimilhança desse personagem? Como é que ele muda de uma hora para outra? Esse exemplo aqui nem é tão radical, mas tem exemplos mais radicais. Você fala, pô, isso é um furo. É um furo de roteiro, ninguém vai acreditar nisso. Mas é um princípio cômico. É um princípio de que essa construção de si, não é, que está então norteando todo um pensamento sobre subjetividade no século XVI, ela pode se dar nessas instâncias também. E eu acho particularmente isso bastante valioso, obviamente dentro de limites éticos, morais, etc. Não é? E aí, para terminar, uma coisa rapidinha de uma comédia chamada Comédia dos Erros, que é uma peça ali do começo da carreira do Shakespeare, 1594, é uma peça que eu acho pouquíssimo valorizada. Todo mundo, ela é tratada assim, não, Shakespeare estava ainda aprendendo a fazer comédia, então... É porque ele está muito colado no modelo do Plauto, de onde ele chupou essa peça. Plauto é um autor latino, um comediógrafo latino, que os meninos estudavam muito na escola inglesa lá do século XVI. As escolas usavam muito teatro como recurso didático. E aí, a comédia do Plauto, que eu nunca li e não vou ler, mas é aonde o Shakespeare se baseou, ele trabalha com gêmeos e com os quiprocós em torno de... Imagina, a gente sabe, né, como é que gêmeos pode... É uma figura ali que pode render muito quiprocó em comédia, de troca de identidades e de confusão de identidades. Pode ser trágico também, né? O Nelson Rodrigues usa os gêmeos de maneira bastante forte, em pegadas mais trágicas. Mas aí o Shakespeare, ele faz 2 pares de gêmeos. Se lá na fonte latina dele ele tinha uma peça sobre um par de gêmeos, agora ele colocou 2 pares de gêmeos em cena e eles têm o mesmo nome. Então, eu tenho 2 antífolos e 2 drômios. Os antífolos são irmãos e os drômios também. E eles formam um par de patrão e empregado. E eles foram separados quando bebês por um naufrágio. Aí o pai ficou com um filho e um adotado, e a mãe ficou com outro filho e com esse outro adotado. Eles cresceram juntos, a criança adotada virou servidora do rapaz mais rico, e aí o pai, como perdeu o filho no naufrágio, ele dá o mesmo nome. Então, eles são gêmeos com o mesmo nome. 2 antífolos e 2 drômios, e aí, num dado momento, eles vão se encontrar, porque um dos antífolos vai sair em busca desse irmão. Ele diz, eu vou procurar a minha gota idêntica nesse oceano que é o mundo. E ele, obviamente, vai acabar achando, e aí é uma confusão louca a peça. E é uma grande brincadeira com essa ideia de que as pessoas são singulares, ou que as identidades são tão excepcionais. Não só aqui você tem alguém fisicamente igual a você, como com o nome idêntico ao seu.
Então, é uma situação de apagamento absoluto de qualquer possibilidade de identidade individual, entendeu? Estamos aí nesse oceano, né? A ideia é essa. E tem uma coisa muito legal nessa peça, que esse antífono que chega, ele é o antífono de Siracusa, e nessa viagem de busca do irmão, ele vai esbarrar em Éfeso, por acaso, que é justamente onde está o irmão. Ele não sabe. E as pessoas começam a cumprimentá-lo na rua. O irmão dele é um cara proeminente na cidade, então ele fica assim, mas as pessoas me conhecem aqui, eu acabei de chegar, eu sou um forasteiro. As pessoas sabem meu nome? Como assim? Então, não só as pessoas o tratam muito bem, com bastante deferência, como eles sabem o nome dele. Aí ele começa a falar, gente, ele fala, estou enlouquecendo, como assim? E a mesma coisa acontece com o criado dele. Só que eles estão separados, porque ele dá uma missão para o criado, ele vai andar pela cidade para conhecer e tem essa experiência, até que ele se encontra com a esposa, que é a esposa do irmão. Mas a esposa do irmão o vê e o trata como seu esposo. Aí ele pira, né? Aí ele fala, isso é um trechinho da fala dele para essa cunhada que o está tratando como se ele fosse o marido. Aí no momento ele fala assim, ele comenta à parte com a plateia. Ela fala de mim em sua fantasia. Acaso a desposei em sonho um dia? Ou eu durmo agora e eu penso ouvir tudo isso? Ele põe a própria sanidade mental em jogo. Que erro me envolve? Em que planeta existo? Até que saiba o que é certo e o que é errado, manterei este engano inesperado. No final, ele resolve aproveitar, né? Até que eu saiba o que é certo e o que é errado, manterei este engano inesperado. Ele fala no inglês, I will entertain the offered fallacy. Já que, né, estão dizendo que ele é alguma coisa, já que o outro está dizendo para ele quem ele é, ele estranha. Ele fala, vou aproveitar, eu vou ver que vai sair disso. Que é uma disposição muito interessante desse desapego de uma verdade de si, de uma possibilidade de se diferenciar de si. E eu acho que são coisas que nos interessam pensar também, não é? E aí, na sequência dessa conversa com a cunhada, ele de novo vai ter um outro momento assim de espanto. Ele vai dizer, eu estou na terra ou no inferno danado? Isso parece um sonho pelo avesso. Ela me fala e eu não me conheço. Farei o que quiserem. Pode ser que desse engano nasça algum prazer. Então, de novo, ele reforça essa ideia de que está tudo muito louco, ele não sabe direito o que é isso que as pessoas estão dizendo que ele é, mas, de novo, ele vai entertain essa possibilidade. E eu acho lindo no inglês essa última frase, quando ele diz aqui que desse engano nasça algum prazer, quer dizer, dessa confusão sobre quem eu sou, não é? Quem sabe nasce algum prazer? Ele coloca com uma imagem muito interessante da névoa. Ele diz, and I'll say as they say. I'll say as they say. And persevere so. And in this mist, at all adventures go. Ou seja, essa chance de entrar numa névoa em que ele pode não ser, é uma aventura, não é? E ele encara isso como uma experiência, uma possibilidade, e que eu acho muito bacana. Acho que isso aqui traduz bem um certo espírito da comédia, dessa vitalidade, dessa construção de si que vai estar a favor não da pulsão de morte, mas de uma pulsão mais vital. Porque aqui é o extremo de entrega ao outro. Ele vai dar para o outro, e que isso é bom, isso é positivo, ele vai dar para o outro, ele vai outorgar ao outro
a fala sobre ele. E ele vai ver o que vai dar. Ele vai ver o que vai dar isso. Entendeu? Então, é uma disponibilidade que me parece muito interessante também. Então, só para fechar, eu acho que se a gente pegar tragédias e comédias, a gente vai ter várias amostras de instâncias desses sujeitos se pensando e se construindo, obviamente que nas relações, né? Relações mais ou menos fatais, e, sobretudo, assim, uma variedade enorme de situações em que a gente tem acesso a esse processo de construção de si, de invenção de si, que é uma coisa pela palavra, né? Sempre pela palavra, tudo isso mediado pela palavra, que acho que é uma coisa que nos interessa. Aí é isso, falei pra caramba. Acabou, gente. Eu acho que se pudéssemos ouvir a todos, estariam todos aplaudindo agora, Fernanda. Ah, gente. Gostaram? Onde é que eles estão, mano? Eu estou encantada e eu não sou a única. Eu já recebi algumas mensagens aqui pedindo você mais pra gente. Maneiro. Que bom, que legal, gente. Valeu. Deixa eu tentar organizar um pouco as perguntas, os comentários, né? Eu vou pedir para quem não for falar. Bom, tem gente aqui no chat falando, então eu vou Mas pedir, onde... se possível. Onde é que estão teus pais? Tá. Eu vou fechar o áudio, porque senão vai ficar muita confusão. Eu vou tentar ler aqui. Vamos lá. Barulho. Eu tenho umas reuniões, mãe. Muita gente parabenizando. Uma maravilha, adorei. Aí. Está gravando, você vai ver aqui os agradecimentos e os comentários todos encantados, né? Deixa eu ver. Tem algumas pessoas escrevendo. Vamos lá, deixa eu ver aqui para... Alguém gostaria de fazer algum comentário falando? Porque às vezes as pessoas não querem escrever. Então, Betina, vamos abrir para ver se alguém gostaria de falar alguma coisa. Tá aqui, ó, tem gente aqui dizendo que quer abrir. Tá, um minuto. Vamos ver. Pronto, tá tudo aberto. Agora cabe Vamos lá, no da preguiça? Mano, quando eu marco Fecha o não aparece PowerPoint para a gente ver as pessoas. Quem não quiser falar, eu vou pedir, por favor, para fechar o microfone. E aí eu vou tentar organizar as pessoas que estão tentando. Isso tudo é muito novo ainda para a gente, não? Não sei. Acho que não. Ah, sim, agora tá melhor. Maravilha, Fernanda, como sempre. Fernanda. Cara, eu dormi a reunião inteira. Mas eu dormi a reunião inteira. Quem está falando? Quem está falando? Ipanema. Então, Lúcia, você fala... Mas aquela torre não é muito arriscada. Por favor, Melhor fechar de todo mundo. De baixo. Abre da Lúcia, então, por favor. Tá. Agora tá, né? Ela abriu. Olha lá, Fernanda. Eu vou ver aqui. É Lúcia Ipanema. Como sempre, a gente vai sair dia 29 lá. Uma maravilha, como sempre. Beijo. Amanhã faz uma videochamada para eu ver o Henrique. Tentando achar. Não. Vai lá, vai chegar. Porra. Duvido. Débora, você namora ou não? Não me lembro. Já tô com rifle uma 12. Acabou. Anda, então deixa um pedido só para falar um pouquinho mais sobre o Hamlet.
né, Ah, esse protótipo, claro. né, do homem neurótico moderno, né, onde Freud serviu muito né, para a sua teoria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de Hamlet. É porque, justamente, vocês viram que eu evitei o Hamlet, né? Espertamente, porque ele, mais do que qualquer personagem, ele rouba a gente lá para Elsinore, para Dinamarca. Eu acho que no Hamlet, o Shakespeare faz uma virada muito interessante das grandes tragédias, né? Das ditas grandes tragédias. O Hamlet é a primeira, é 1600, 1601. Depois do Hamlet, ele vai fazer, nessa ordem, o Otelo, o Lear, o Macbeth, Antônio e Cleópatra e Coriolano. Até o Hamlet, ele fez de Romeu e Julieta, Tito Andrônico, ali no começo da carreira. Então, o Hamlet tem uma virada. E aí, o Hamlet é aquela figura cujo destino, cuja fortuna caiu em cima dele, não é? De repente, ele tem que se haver com um processo de vingança de uma história que não foi cavada por ele. Ao contrário do Macbeth, que provocou a sua tragédia, do Lear. Acho que dessa paleta de personagens, o Hamlet é aquele que é mais, digamos, vitimado por uma certa circunstância. E eu acho que o que a gente vai... Assim, o Hamlet é imenso, mas uma das coisas que a gente vai ver ali nesse processo de construção de subjetividade, porque é uma virada na carreira do Shakespeare, no sentido de que é no Hamlet, é nessa peça que vai haver um investimento mais profundo do Shakespeare na exploração da interioridade do personagem. Até o Hamlet, a gente tinha tido pouco assim de mergulhos do indivíduo em si mesmo. Tem alguma coisa no Ricardo II, alguma coisa no Brutus, e a gente vai medir isso muito pelos solilóquios, né? Pela incidência daqueles monólogos em que o personagem está sozinho. O Hamlet é o que mais tem solilóquio, é o que mais fala consigo. E eu acho que é uma tentativa do Hamlet o tempo todo, se a gente for pensar naquilo que a gente estava falando de construção de si, não é? Mas é uma tentativa o tempo todo de, através da linguagem, por meio de uma conversa consigo, situar um pouco o curso de ação dele, porque claramente ele não vai matar o tio de imediato, seja por questões edípicas, que eu acho que a leitura do Freud faz todo sentido, mas não é a única, não é? Seja por conta do fato de que a verdade que ele tem agora veio de um fantasma. E ele sendo um homem justo, o Hamlet é um homem justo, embora não seja perfeito, né? Haja vista o que ele faz com a Ofélia, haja vista o que ele faz com a mãe, ele é misógino pra caramba, mas ele é um homem justo. Ele não vai sair matando um rei, que é um crime hediondo, a partir da narrativa de um fantasma. Então ele vai testar aquele relato, embora ele deteste o tio, não é? Ele, em parte, sem dúvida, acredita no fantasma, mas ainda é pouco como evidência que justifica o assassinato de um rei. Então ele não quer aderir a um código de vingança que ele poderia aderir, porque aquilo não é suficiente para ele. Eu acho que ele é o personagem que se dá mais chance subjetiva de se compreender através da linguagem. Acho que a gente tem que questionar um pouco essa ideia da procrastinação, porque a gente teria que imaginar que o pensamento não é ação, né? O Hamlet tem uma dimensão de pensamento que é ação. Pensar também é estar no mundo, operando nesse mundo. Então, é um personagem, assim, quer dizer, riquíssimo. É uma virada na carreira do Shakespeare em termos de ganho de ferramentas verbais para a exploração da interioridade. Em geral, eu gosto muito da comparação que o Shapiro faz do Hamlet, do processo de pensamento dele, com o que o Montaigne está fazendo nos ensaios. O James Shapiro, né, ele compara aquele desenho que o Shakespeare faz, radiografando um pensamento em progresso, como que o Montaigne está escrevendo ali nos ensaios, tentando radiografar também
cada etapa do seu pensamento. Então, o Hamlet, assim, a gente morre de pena, porque ele é tão inteligente, ele é tão hábil nessa investigação de si, não é? Ele teria tanto recurso para se tornar esse homem moderno, que é um pouco o que ele antecipa, né? O homem que investiga, que questiona, que não se contenta com uma verdade que vem de um fantasma. Ele tem tantos recursos para o que seria o moderno. Talvez o Hamlet, se Shakespeare tivesse sido pós-Descartes, o Hamlet não precisasse ser uma tragédia, não é? Mas acho que é como se ali ainda não tivesse espaço naquele mundo para um código diferente do código de vingança. Mas eu acho que ele, assim, para usar um mote da construção de si, acho que ele está tentando construir a si próprio a partir de um mandado, de um fantasma que diz que ele deve fazer alguma coisa, mas ele quer testar. É isso? É para aí que eu devo ir mesmo? Por exemplo. Mas é pouco falar isso do Hamlet. O Hamlet é enorme. Não sei se serviu, né? Não, acho que sim, mas todos com gostinho de quero mais. Já estão aqui novamente me perguntando quando é que você continua. Mas olha só, Fernanda, chegaram aqui umas perguntas. A Vera Perestrelo falando que é apaixonada pelo personagem do Ricardo III. Se você poderia falar um pouquinho sobre ele. Aham. Então, o Ricardo, ele é um pré-Macbeth, né? Eu falei bastante do Macbeth como aquele cara que não tem o direito à coroa, não está na linha sucessória, né, da família real e quer ser rei. Porque ele quer ser rei, ele acha que merece. O Ricardo, ao contrário, está na família real, não está na linha sucessória e também quer ser rei. Ele é digamos, um precursor do Macbeth, um personagem, de certa forma, mais simples do que o Macbeth, porque desde o início o Ricardo não tem conflito. Ele se vale da sua deformidade, ele se vale de um certo sentimento de injustiça para perseguir o que ele quer, que é a coroa. Ele mata geral também, mata e faz matar, não é? E vai contando para a gente, tem algo do Iago também no Ricardo, ele tem uma matriz do vilão medieval, do vício, mas ele, digamos, a marca do Ricardo ainda é uma marca de personagem sem conflito, muito histriônico, muito sedutor, muito hábil com a palavra, muito teatral. Então, de fato, é um personagem encantador, é um vilão encantador, mas ele não figuraria nessa galeria dos grandes protagonistas trágicos, pelo menos numa certa classificação, né? Porque ele ainda não está experimentando esse conflito que ele só vai ter, o Ricardo só vai ter no finalzinho, quando de fato assim está tudo perdido, já existe uma guerra, uma batalha, a última batalha, a batalha em que ele vai ser morto e os Tudors vão, né, inaugurar a nova dinastia. Ali em que ele recebe os fantasmas das pessoas que ele matou em sonho, ali se pronuncia uma ideia de conflito. Mas ele é um personagem que ele é todo mais exterior, né? O Ricardo, ele fala o tempo todo para a gente o que ele vai fazer, como ele vai agir, ele se regozija da sua capacidade de mentir, de ludibriar todos. Então ele está, digamos, ele é um personagem mais maquiavélico no sentido da sua teatralidade a serviço do mal. Mas é fascinante porque ele tem ótimas falas, o modo como ele usa a própria condição de corcunda e da deformidade, ele faz um uso disso histriônico, então, de alguma forma, ele também ri de si próprio em algum nível. Ele tem as complexidades que tornam o personagem interessante e ainda não tem uma exploração de conflito. Mas a peça é maravilhosa, né? A maldade ali, o prazer da maldade, os conchavos políticos, as alianças espúrias. É maravilhoso. Eu também acho o personagem fascinante. Fernanda, temos tempo para uma última pergunta? Temos tempo? Temos. Então tá. Uhum. É da Wanda Camargo.
Vou ler aqui. Você diz um personagem imenso, eu tenho a impressão que ela está se referindo ao Hamlet. Qual a personagem feminina que é imensa, na sua opinião? Eu falei da Julieta, né? A Julieta é imensa, Cleópatra é imensa, interessantíssima, Lady Macbeth. Mesmo personagens femininas que têm uma participação menor nas peças, como, por exemplo, a Ofélia, que é completamente solapada pelo Hamlet, né? Pelo Hamlet, pelo pai, de certa forma pelo irmão, transformada ali em objeto de troca pelo pai. Mesmo a Ofélia, ela tem um arco de personagem, ela é uma menina muito jovem que vai perdendo todo mundo. O pai morre, o irmão está longe, o Hamlet dispensa ela, ela se deixa ser joguete do pai e tal, mas ela tem um momento que ela enlouquece. E nessa cena da loucura, a Ofélia, ela fala uma das frases mais incríveis, assim, uma frase lapidar da obra do Shakespeare, que tem a ver com essas projeções, com essas construções de subjetividade. A Ofélia fala para o Cláudius, já bem louca, com as flores na mão, com o cabelo desgrenhado, ela diz para o Cláudius: Senhor, nós sabemos o que somos, mas não o que podemos ser. Lord, we know what we are, but we know not what we may be. Então, ela resume um pouco essa condição, tanto do sujeito volúvel e vulnerável, quanto do sujeito que pode ser alguma coisa diferente. Então, participação menor, mas uma grande personagem feminina. Agora, a minha ídola é a Julieta. Ela é muito inteligente. E ela é muito... Essa conexão da Julieta com o corpo, com o presente, com o real, é muito fascinante também. Maravilha, Fernanda. Eu acho que agora a gente vai te deixar ir. Mas... Obrigada, gente. Foi um prazer. Adorei. Prazer nosso. Bom que a tecnologia funcionou. Pois é, com as nossos entraves. Mas, olha, muitíssimo obrigada. Espero que a gente dê continuidade. Já estamos aqui na Casa de Cultura cheios de ideias, cursos, recebendo 1000 sugestões aqui. Inclusive, estão me perguntando se essa palestra vai ser disponibilizada. A gente vai tentar disponibilizar, a gente gravou, vamos tentar disponibilizar no YouTube, que é um canal que a gente está iniciando agora. Mas, de qualquer forma, eu convido as pessoas que não são do ICF para nos seguir no Instagram e no Facebook, ou no Facebook, né? E em breve no nosso canal do YouTube. Tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo e, mais uma vez, a Fernanda. Um beijo. Até a próxima. Isabela, obrigada, Betina, obrigada, Gladys, Beatriz, Lúcia. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Parabéns. Obrigado, boa noite. Vou fechar aqui a gravação. É.